conflito dos refugiados. Você que me acompanha aqui no canal sabe que eu sempre trago a relação do emocional e do biológico ligado a alguma doença. E não podia ser diferente quando a gente fala de um impacto emocional tão grande quanto você ter que abandonar tudo, abandonar o seu trabalho, muitas vezes a sua família, para buscar exílio em um outro lugar desconhecido, então para sobreviver, como a gente está vendo agora nessa guerra do século 21 entre Rússia e Ucrânia, né? Então eu não tô aqui para discutir guerra, não tô aqui para discutir quem tá certo ou quem tá errado. Eu tô apenas aqui para trazer para você a consciência do que pode acontecer, já está acontecendo com todas aquelas pessoas refugiadas do país, principalmente mulheres e crianças, ok? Bom, quando a gente fala então desse conflito que está acontecendo na Europa, a gente fala sobre o abandono do seu lar, né? A gente fala sobre a perda de segurança, a gente fala sobre o medo sobre a própria vida, sobre a sua própria saúde e muitas vezes do que a gente chama de perda do abrigo emocional. Muitas vezes do seu lar, muitas vezes você tem que deixar para trás alguém que é o seu abrigo emocional, o seu abrigo financeiro. No caso, por exemplo, na maioria dos casos, os homens, né? Então, os homens ucranianos não podem deixar o seu país, porque é uma lei, né? Entre 18 anos e 65 anos, os homens têm que permanecer no país caso seja preciso guerrear, né? Então, as mulheres e as crianças são as que mais estão abandonando o seu país. A gente sabe que até hoje em torno de 1,5 milhão de pessoas do dia para a noite tiveram que abandonar suas casas e perderam tudo, né? Então eu fico imaginando, né, uma mãe com seus filhos, eu fico imaginando os idosos, eu fico imaginando as pessoas que realmente abandonaram as suas vidas, abandonaram os seus trabalhos e a partir de hoje vão ter que ir para um lugar que não conhecem, um lugar onde mais do que não conhecer é não se sentir pertencentes, ou seja, não se sentem donas e daquele local onde estão indo, não se sentem, a pátria não é aquela ao qual estão indo, né? Não foi uma escolha partir, foi algo que foi inesperado. Então, mais uma vez, quando a gente fala de conflitos emocionais, é algo inesperado e que a pessoa vive em solidão, né? Muitas vezes o problema vive sozinho. Então, realmente, do dia para a noite, a guerra iniciou e essas pessoas foram jogadas ao deserto, né? Elas ficaram desabrigadas, elas tiveram que passar por toda uma situação já desgastante até conseguirem sair daquele país para viverem não se sabe onde, para construírem uma nova vida. Muitas vezes tem aquelas pessoas que amavam e que estavam ao lado delas, o seu cônjuge, né? Enfim. Então eu quero que você compreenda que essas pessoas estão vivendo algo forçado. Emocionalmente, isso é muito desgastante. Se a gente pensar biologicamente, essas pessoas estão vivendo um nível de estresse muito alto, provavelmente os níveis de cortisol, que é o hormônio que tenta compensar esse quadro de estresse, né, esteja já bem alterado, tá? E mais do que isso, emocionalmente falando, elas estão começando a ficar esgotadas, né? E se isso não passar a curto prazo, isso pode gerar uma doença grave no futuro. Quando a gente tem esse sentimento, então, de solidão, de se sentir incompreendido, de não se sentir acolhido, não se sentir pertencente àquele lugar, a gente entra em um conflito, que é o conflito do peixe fora d'água. Esse conflito ele vai desencadear uma retenção de líquidos automática, ou seja, a pessoa vai ter uma redução dos níveis da produção de urina, essa pessoa vai ter uma urina mais concentrada, mais amarelada, ela vai ter uma maior concentração de ácido úrico, de ureia, de creatinina, e isso vai fazer com que ela retenha líquido, então, e muitas vezes possa até ganhar peso por conta dessa retenção de líquido.
Além disso, a longo prazo, se isso não é resolvido, vamos dizer então que, por exemplo, essas pessoas que ficaram refugiadas em outros países não voltam mais, não, por algum motivo, e não resolvem esse conflito dentro de si, elas podem chegar a desenvolver um câncer de células renais de rim. Então, pessoal, infelizmente nós estamos ainda vivendo o conflito de medo da morte, né, que tem relação com o pulmão, né? Quem não viu, já gravei um vídeo lá no início da pandemia falando dessa relação do medo da morte com a síndrome aguda respiratória grave, né? E agora mais um impacto mundial, principalmente para aquelas pessoas que estão vivenciando aquilo, mas não só, o mundo todo tenso e esperando talvez algo que seja a nível mundial. Então eu quero que você hoje, a minha orientação para você que está aí do outro lado saia deste conflito, saia dessas informações. Pare de buscar, obviamente que a gente não pode ser ausente nas informações do que está acontecendo no mundo, mas saia da informação da guerra, do medo, do ódio, enfim, foque no amor. Foque na energia positiva pelo mundo. Eu falo muito hoje que eu deito na minha cama para dormir, né? Eu visualizo, eu fecho os meus olhos e eu consigo visualizar uma energia positiva para todo o universo. E depois visualizo coisas boas para minha vida. Isso é um meio de você. A nossa mente não sabe o que é realidade ou imaginação, principalmente no momento que a frequência do nosso cérebro vai diminuindo na hora do sono. E isso faz com que a gente tenha um maior bem-estar. A respiração profunda, ela também nos auxilia aí nessa redução do estresse, principalmente do nosso sistema nervoso simpático. Então tudo isso é importante para que a gente possa viver neste momento de grandes conflitos mundiais, não de agora, mas de alguns anos, né? Já desde o começo de 2020, nós estamos vivenciando tanta dor, tanto sofrimento nesse mundo todo, e mais essa agora, pra gente aprender a lidar, né? Então, vamos realmente enviar boas energias, vamos orar, seja lá o que você acredita, né? Reze, mas pense em coisas boas, saia do foco da dor. Quanto mais a gente reza para acabar a guerra, mais guerra teremos. Então, a gente tem que rezar para termos paz no mundo, né? A gente reza pela paz do mundo, isso é muito importante. Então fica aqui minha dica para você. Se você gostou, compartilha esse vídeo, curta, para que o YouTube ele possa liberar esse vídeo para mais pessoas. Eu vou ficar muito feliz com a sua presença aqui. Clique aí no sininho, que sempre que tiver um vídeo novo, o YouTube te avisa, tá certo? Um grande abraço, até mais, tchau, tchau.